Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite a todos os nossos amigos, queridos internautas, nossos ouvintes que nos acompanham aqui pela Web Rádio Cristo Consolador em mais esse programa Espiritismo em Atualidade. Eu, Cosme de Olinda, aqui ao meu lado, minha amiga, companheira Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme. Tudo ótimo, graças a Deus, né? Feliz de estar aqui para mais um programa da nossa Web Rádio, graças a Deus. Você está no Rio, Silvia? Porque você está aí toda encapotada. Menino, pois é. Eu hoje estava sentindo um pouquinho de fresquinho aqui na minha terra, né? Que costuma ser um pouquinho mais fresca, mas assim, Gente, logo eu vou tirar. Isso é porque ela está no Alto da Boa Vista, por isso que ela está assim, toda enrolada no Charlie, na coberta. Estou fechada, porque está um ventinho frio aqui por causa disso. Mas vou perguntar aos nossos amigos internautas, vocês estão com frio hoje, nessa noite tão bonita da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro? Pois é, né? Não sei, né, Cosmo? Eu não sou de sentir frio, não, mas vamos ver, né? Aqui tá fresquinho, tá fresquinho. Ok, mas Silvio. Temos vários amigos já aqui conosco, Cosmo, vamos cumprimentá-los, né? A nossa Sim, vamos. Kátia. Boa noite, querido Silvio Cosme, a todos. Boa noite, Kátia. Tudo bom, querida? Boa noite, professora Kátia. Nossa querida Rosana, boa noite a todos, que tenham um ótimo estudo, se Deus quiser, Rosana, se Deus quiser. Nosso amigo João Santana. Boa noite, Rosana. Saudações fraternas, João. Que bom que você está aqui. João, boa noite, amigo. Eronides também. Boa noite, Silvio Cosme. Boa noite a todos. Que bom, Eronides. Boa noite, Ero. Deixa eu ver. A Elaine Banima. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite, Elaine. Boa noite, Elaine. Olha aqui o João, tá vendo? João Santana dizendo que o vento aqui no Uruguai está frio. Tá vendo, Cosme? Obrigada, João. A Silvia mora lá no Alto da Boa Vista, por isso que ela está com frio. Na Uruguai o frio não chegou aí, não. Tá vendo? Olha só. Tá vendo, João? Ele que não sabe das coisas, né? Mas tá fresquinho hoje, tá fresquinho, né?
Muito bem. Daqui a pouco eu tiro, tu vou ficar me agitando, daqui a pouco você te calor. Quando a sua esquentar, você vai tirar isso. Pois é, pois é. Bom, gente, como vocês sabem, a nossa web rádio Crítica Consoladora é uma web rádio totalmente espírita. Nós temos como hábito, não é, iniciar as nossas transmissões com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, vou pedir ao meu querido amigo Cosmo que faça por nós a prece de abertura da noite de hoje. Cosmo, meu querido, por favor. Sim, vamos à nossa prece de abertura do programa desta noite. Senhor Jesus, divino amigo, mestre querido, queremos lhe agradecer por mais essa oportunidade de estarmos novamente aqui reunidos em seu nome para a apresentação deste programa Espiritismo e Atualidade. Possam aqui estar presentes nossos amigos espirituais, os nossos guias, os trabalhadores responsáveis por essa web rádio, que eles possam nos orientar, nos conduzir para as melhores reflexões sobre o assunto que discutiremos aqui essa noite. E que no final, todos nós estejamos com os nossos corações mais solidários, fraternos, amigos e irmãos. E que possamos dividir as benesses que aqui nós recebemos com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Os nossos parentes, os nossos amigos e também, Senhor, os nossos desafetos, pois somos todos espíritos inferiores à procura da nossa elevação moral, que nos trará como consequência a nossa evolução espiritual. Abençoe nossos irmãos que nos acompanham neste momento ao vivo, seus parentes, familiares. Abençoa também a todos os nossos irmãos que nos acompanharão através do compartilhamento dessa transmissão. Obrigado, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos então ler um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que caiu para a nossa reflexão da noite de hoje, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação, que é o item 12, né? Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, os que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Graças a Deus, né? Muito bem, gente. Vamos então, né, começar a conversar sobre a nossa temática de hoje, né? Que tem um pouquinho a ver até com o tema que caiu aqui por acaso na nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa temática de hoje, hein, Cosme? Qual é? Hoje nós vamos abordar sobre a questão da nossa existência física. Seria uma oportunidade de recomeço? Eu acho que é um assunto que tem tudo a ver para que nós, os espíritas, possamos estar aqui na Terra e bem conscientes do que nós viemos aqui fazer. Allan Kardec, ele, na quarta parte do Livro dos Espíritos, ele fala sobre as questões da felicidade, né? Então, traz consequências sobre a felicidade aqui na Terra e sobre a felicidade na vida futura. Ele, nessa quarta parte do Livro dos Espíritos, a menor parte, ele vai falar sobre essa questão do que nós viemos aqui fazer. E é importante todos nós termos em mente que a nossa vida aqui na Terra é uma vida que foi muito bem trabalhada no plano espiritual, aceita pela maioria daqueles que têm essa oportunidade, e quando nós encarnamos, ou seja, nós retornamos à Terra, nós temos a oportunidade do recomeço. A partir da publicação desta obra, o Livro dos Espíritos, dessa doutrina espírita, o homem ele consegue, de uma certa forma, ter
a orientação daquilo que a humanidade sempre buscou, saber de onde veio, para onde vai, porque sofre aqui na Terra, e, de uma certa forma, identificar qual é a sua perspectiva. E todos nós, ô Silvia, que passamos aqui pela Terra, só temos um desejo: a felicidade. A felicidade é algo que nós buscamos, às vezes, em locais equivocados, de maneiras errôneas, mas é um processo que o ser humano ele sempre está correndo atrás, ele sempre vai em busca disso. Quando nós temos na mensagem de Jesus, que é a sua boa nova, o seu evangelho, aquilo que ele nos informa como orientação para que nós alcancemos essa felicidade, esta mensagem, apesar de estar há mais de 2000 anos, ela ainda não atingiu a todos os corações. Muitas pessoas dizendo que aquele judeu, né, nascido num burgo distante, lá na Palestina, né, e que tinha pais muito modestos, uma família muito modesta, não poderia nos trazer essa concepção de felicidade. O seu próprio povo renegou. E nós temos nessa mensagem que para todas as humanidade, né, em todas as épocas, a grande oportunidade de nós nos modificarmos. O Evangelho do Cristo é a ferramenta necessária que nós precisamos para essa modificação, ou seja, modificar aquilo que nós, quando aqui chegamos nessa existência, para que nós possamos transitar da melhor maneira possível dentro daquilo que nós viemos fazer, ou seja, colocar em prática as lições que nós recebemos no mundo espiritual, ou seja, na erraticidade, como nos chama Allan Kardec. Então, cada encarnação, cada reencarnação significa uma grande oportunidade. O grande problema, Silvia, é que ainda a humanidade trafega numa infantilidade espiritual muito grande. E como Jesus mesmo afirmou, né, não procureis os tesouros, né, não acumuleis os tesouros daqui da terra, né, aqueles que os ladrões desenterram e roubam, os vermes e as traças corroem. Mas ele fala exatamente o contrário, né? Mas acumuleis os tesouros do céu, aqueles que os ladrões não desenterram e roubam, os vermes e as traças não corroem. Essa mensagem é uma mensagem muito forte e muito verdadeira, porque foi proferida pelo próprio Cristo. Mas, mesmo assim, equivocadamente, o homem, ainda muito materializado nesse mundo de colocações materialistas, passa por cima dessa mensagem e ignora, o que o faz sofrer. E esse sofrimento, no Livro dos Espíritos, nós temos essas explicações. Como nós somos espíritos ainda de uma terceira ordem, espíritos imperfeitos, o nosso sofrimento, né, significa que nós ainda não estamos imbuídos da mensagem, que é essa mensagem da Boa Nova que Jesus nos oferece, e daí nós caímos sempre em erros e temos o sofrimento. Por isso, nós encontramos tantas dificuldades, tantos problemas, tantas vicissitudes no dia a dia, porque a humanidade ainda não se abriu para esse entendimento. O orgulho e o egoísmo, como nos afirmam os mentores espirituais, ele ainda é muito grande nesse mundo de expiações e provas, ou provas e expiações. Exato, Cosme. E justamente quando você está falando, né, que a pessoa tem esses sofrimentos, a coisa toda, a gente tem a tendência a ficar reclamando, né? A gente reclama, né, reclama bastante porque não gosta do que está passando, reclama dos problemas que está vivenciando e tudo mais, mas nós precisamos olhar exatamente para o título do que nós colocamos hoje, né? A existência física. Essa existência física, né, que muitos de nós reclamam dela, né? Ah, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pegar ônibus cheio, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, né? Essa existência física é uma oportunidade que o Pai nos concedeu, né? E que nós esperamos e pedimos muito para ter, né? Pedimos muito para ter aquela oportunidade de recomeço, né? Por quê? Porque nós, na grande maioria, né, nós erramos muito ao longo das nossas existências pretéritas. E aí, quando a gente retorna para o plano espiritual e a gente
fica sabendo, né, aquilo que nós deveríamos ter feito e fizemos de errado, de repente, no seu planejamento reencarnatório da última existência, estava previsto que você se reconciliasse com o espírito XYZ. E aí renasce como irmão dele. Só que aqui você se dá super mal com o irmão, não fala com ele, não quer nem saber. E aí quando você volta para o plano espiritual, eu pergunto, e aí? Como é que foi dessa vez? Deu certo? Não acredito. Não acredito que eu errei outra vez, que eu falhei outra vez. E aí a gente fica desejoso, né, ansiando por uma nova existência terrena, por uma oportunidade de recomeço para poder corrigir aquilo que a gente fez de errado. Né? E nós podemos, olhando para trás, a gente pode ter uma ideia quase que 100% correta de que nós desperdiçamos as nossas encarnações pretéritas. A maioria delas nós desperdiçamos porque nós não utilizamos para o nosso aperfeiçoamento. Porque se a gente olha para o que somos hoje, né, nós somos a nossa melhor versão. A gente nunca foi melhor que isso. E se a gente se analisa friamente, reconhece muitos erros que a gente ainda comete, né, muitas arestas que ainda precisamos aparar, né, no nosso espírito, na nossa maneira de ser, a gente vai pensar, nossa, mãe, o que eu não devo ter feito, né? O que eu não devo ter feito em outras existências. Então, agora, essa existência é realmente uma oportunidade de recomeço. É uma oportunidade de fazer certo dessa vez. E aí que a gente chama atenção para o fato, né, de que nós precisamos olhar a existência física com esses olhos, com os olhos de que você está recebendo uma nova oportunidade para corrigir tudo que você fez de errado anteriormente, né? E para tornar a sua existência futura mais feliz. A tal felicidade que você comentou, né, Cosme, que a gente está sempre atrás da felicidade, sempre em busca da felicidade. A felicidade somos nós que a organizamos, que a arquitetamos, que a construímos, de acordo com a forma como nós vivemos hoje. Se nós hoje temos muitos problemas, muitos obstáculos, muitos desafios a vivenciar, né, a enfrentar e a superar, isso é apenas fruto daquilo que a gente fez no passado. Então, se eu não estou satisfeita com o que eu estou recebendo da vida hoje, eu tenho que trabalhar de uma forma a que o que eu venha receber da vida numa outra existência, porque eu terei outras existências, não há a menor dúvida quanto a isso, que seja melhor do que eu estou vendo agora, ou seja, que a minha colheita futura seja melhor do que essa. E aí é muito interessante a gente também analisar, Cosme, que a existência física que nós temos agora é uma grande oportunidade que nos foi dada porque e está cada vez mais difícil reencarnar. Né? Está cada vez mais difícil você conseguir uma vaguinha, né, para vir aqui acertar os seus ponteiros, né, acertar as suas dívidas. Porque se antes você tinha famílias enormes, né, com 10, 15, às vezes 20 filhos, hoje você mal consegue ter um. Né? O número de oportunidades que cada casal oferece para o espírito de reencarnar reduziu muitíssimo. Né? Então, você tem o casal que normalmente quer um filho, 2 no máximo, mas tem muita gente que não quer, né? Que não quer ter esse trabalho. Então, nós que nesse momento estamos aqui, temos que super valorizar essa oportunidade, né? Porque sabe-se lá Deus quando teremos uma outra. Então, nada daquela história, não, eu vou deixar para resolver isso na próxima. Na próxima? Quando será a próxima? Né? Em que condições será a próxima? Então, a gente tem que considerar que realmente essa vida, né, que nós estamos agora é uma oportunidade de recomeço, né? E que nós precisamos realmente aproveitar tudo, cada momento, para nos tornarmos pessoas melhores, né? Nesse particular, Silvia, o Espiritismo ele tem as respostas para que nós possamos passar por esse estágio aqui, né, de perfeição que nós
estamos nesse momento, nessa encarnação, para sairmos daqui melhor do que quando nós chegamos. Talvez nós não sejamos aqueles espíritos, segundo André Luiz, lá no livro Mensageiros, os completistas. Porém, nós, com certeza, podemos atenuar um pouco essas tarefas que nós assumimos no plano espiritual. Muitos esquecem porque estamos mergulhados na carne, e, a partir desse momento, começar a despertar para essas verdades. O que nós queremos dizer é que, na realidade, ninguém é obrigado a estar o tempo inteiro com a cabeça no cutelo, imaginando que, se não fizer, se andar fora da linha, vai cair a guilhotina e será, de uma certa forma, guilhotinado. Não é isso. Mas eu digo que, pelo nosso próprio estágio de conhecimento, de aperfeiçoamento, nós ainda vamos produzir muitos erros. Agora, esses erros não podem nos desanimar, porque a primeira situação de maior dificuldade, a gente tende a desanimar, não seguir adiante, não tentar novamente. E nos explicam os amigos espirituais que, nesse momento que nós aqui nos encontramos, o que vale é a gente tentar sempre, buscar sempre o nosso reconhecimento. É claro que a nossa vontade, ela ainda é muito pequena. Nós temos ainda uma capacidade moral que ela é, de uma certa forma, vamos dizer, ela está sub judice. A nossa moral é uma moral ainda muito pequena. E a moral que a doutrina espírita nos pede é a moral para que a gente possa conseguir ter sempre a razão como fundamental para tocar aquilo que nós sabemos que é o correto. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos imortais: onde está a lei de Deus? E eles nos afirmam: na consciência. Quando nós temos essa informação que a lei de Deus está dentro da nossa consciência, significa que nós temos, ainda que indiretamente, independente se nós conhecemos ou não a doutrina espírita ou outro segmento religioso, nós temos em nós aquilo que Deus nos pede, aquilo que os benfeitores espirituais sempre tentam nos trazer a razão para que a gente possa buscar. E é exatamente essa razão que vai nos dizer o que é o correto. Tanto é que, quando nós não executamos aquilo que nós sabemos que é o correto, nós caímos doentes. A própria questão da ansiedade, a questão das doenças psíquicas, o mal-estar, porque a gente sabe que a gente cometeu um equívoco. E aí vem aquilo que eles nos falam a respeito da expiação. Cometeu um erro, você começa naquele processo de sofrimento. E esse sofrimento, ele é muito comum no dia a dia. Agora, a gente precisa entender que, se nós ainda temos essa vontade ainda muito pequena, é importante que, quando essas situações elas ocorrerem de dúvidas, né? Porque é uma dúvida, né, Silvia? Eu mesmo coloco como o primeiro nesse sentido. Quantas vezes a gente titubeia para poder dizer se a gente vai fazer o que é correto ou não? A gente fica, como diz o ditado, entre a cruz e a caldeirinha. Porque a gente não sabe exatamente e a gente fica ali pensativo. E eu falo que isso é uma coisa muito comum nesse mundo de expiações e provas, porque somos espíritas ainda muito materializados. Ainda trazemos essas questões materialistas muito acima. Elas estão ainda num processo muito maior do que, essencialmente, as questões morais. Então, quando você fala sobre a questão de moralidade, e o Evangelho de Jesus fala exatamente sobre o exemplo da sua moralidade, ele está informando que qualquer pessoa tem capacidade, a doutrina, e Kardec também fala a mesma coisa, de identificar, porque o Espiritismo, ele não é uma doutrina que foi formada para apenas os catedráticos, aqueles que mais estudam. O iletrado, ou aquele que tem maior conhecimento de estudo, ele tem coração, e, portanto,
O seu coração é que vai lhe informar efetivamente aquilo que ele pode fazer. Então, a gente pensa, a gente raciocina, uma vez que essa lei de Deus está na nossa consciência. Só que nem sempre a gente toma a razão como a nossa decisão final. Nós deixamos nos envolver pelas situações mais frívolas, efêmeras, e às vezes nos arrependemos por ter assumido essa. Tem um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que ele fala exatamente sobre isso. Kant dizia que se o homem ele se levasse as suas decisões pela questão da justiça e da razão, a justiça sempre estaria à frente. E assim o homem não se equivocaria. Eu acho que a gente já ouviu isso antes, né, Silvia? Sobre a questão da razão, da fé raciocinada. A gente colocar a razão como o primeiro lugar. Immanuel Kant não tem nada a ver com questão religiosa. Até porque a questão moral, ela não está associada à religião. Ela está associada a uma norma de conduta, à questão da ética, da moral, daquilo que a gente aprende. Então, veja que a doutrina espírita, ela vai abordar assuntos que nem sempre estão associados à questão da religiosidade. Até porque você pode ser um religioso amoral, porque você finge ser uma coisa que você não é. E às vezes também, né, Cosme? Pode ser uma exatamente. Um agnóstico, e você pode ter um desses com plena capacidade de utilizar a razão e ser alguém com uma moral bem equilibrada. Então, a doutrina espírita, quando nos aborda isso, já no século XIX, já trazia um pouco da concepção desses pesquisadores, desses filósofos, que, de uma certa forma, já estudavam o comportamento humano e sabiam que o homem precisa desse componente para ele se equilibrar, levar uma vida mais feliz, mais equilibrada e dentro de um processo que ele possa viver tranquilamente com a sua consciência e com as suas atitudes. E aí, Cosme, a gente vai lembrar o questionamento de Kardec. Mas como? Como fazer isso? Né? Como eu saber, né, que eu estou fazendo a coisa certa? Qual é a resposta certa para os meus questionamentos? Como é que eu sei? Aí a gente vai lembrar daquela pergunta, né, de Kardec, e aí os amigos espirituais disseram, né? Um velho sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe aquilo que a gente ainda faz de errado. Né? Como disse o apóstolo Paulo, né? O mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. E o bem que eu gostaria de fazer, esse eu ainda não faço. Né? Então, no fundo, todos nós sabemos, né? Nós temos maturidade suficiente para saber o que é o certo e o que é o errado. Né? Só que, às vezes, vem aquela história da vantagem. Né? Se você fizer o certo, você vai ficar em desvantagem. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que, de repente, né, essas pessoas que estão lidando com o tráfico de drogas, que vendem drogas e que sabem o quanto isso destrói a vida dos outros, né? O quanto isso destrói a vida das pessoas, eles sabem exatamente, né? Eles sabem exatamente o mal que isso faz. Só que entre eles deixarem de fazer aquele mal para um número grande de pessoas, né? E deixarem também de ganhar o dinheiro que eles ganham com a venda disso, eles optam por fazer o mal para as outras pessoas, mas não perderem a vantagem do dinheiro ali de uma certa forma fácil. Né? Então, a gente não pode considerar que as pessoas façam determinadas coisas por desconhecimento, mas por uma questão de livre-arbítrio, por opção. Né? Me é mais conveniente fazer isso, né? Me é mais conveniente fazer isso, porque aí eu vou ganhar bastante dinheiro, mesmo que os outros, né, que vão consumir isso morram, tenham problemas seríssimos, essa coisa. Então, aí, quando você começa a observar, você vai examinar: eu sei o que está errado em mim. Eu sei o que eu não devo fazer, né? É a história do conhece-te a ti mesmo, né? Então, nós temos que trabalhar justamente as nossas imperfeições e colocar, né, a eliminação das nossas imperfeições acima dos nossos interesses mesquinhos, né? Dos nossos interesses mesquinhos. Então, essa é a chave. Eu acho que esse é o ponto de virada
quando a gente deixa, né, de falar assim, não, mas puxa, mas aí eu vou receber um problema, não sei, aquelas pessoas que falam assim pro guarda, né, quando é pego na infração, mas não tem um jeitinho, não, né? Aquela história pro guarda. E você sabe que não tem um jeitinho, né? Você foi multado, né? Mas você quer arrumar um jeitinho para resolver a situação, embora você saiba perfeitamente que o jeitinho não existe nem deveria existir, né? Então, são situações que a gente vai vivenciando, né? E que, de uma certa forma, vai meio que deturpando a moralidade, né? E aí você vai tendo esses problemas todos. Só que exige da gente uma determinação muito grande, né? Uma determinação de fazer a coisa certa, né? Então, eu sempre falo que nós estamos aqui, né, tendo uma nova oportunidade, né? A existência física é uma oportunidade de recomeço, para que dessa vez a gente faça a coisa certa. Mesmo que a gente fique, supostamente, né, no prejuízo. Mas o que é certo, e a gente deve buscar sempre fazer, né? Vamos cumprimentar aqui, Cosme, a Edileuza Santos, que chegou aqui também. Boa noite, Edileuza. Muita paz com você também, minha querida. E a Elaine Bang fez um comentário aqui. Ela disse: neste mundo físico, são muitos os apelos mundanos, materiais, e creio que é um grande desafio conciliar a vida material e nos elevarmos espiritual e moralmente. Exatamente, né? Exatamente. Foi exatamente o que eu acabei de dizer, né? A gente tem dificuldade, né, de ceder e de abrir mão de ter determinadas vantagens, mesmo que não sejam, né, corretas, né? As pessoas têm dificuldade de fazer o certo, quando esse certo significa que ela vai ter algum tipo de desvantagem, né, com relação ao... É a questão da porta estreita, né, Silvia? Exatamente. A questão da porta estreita. Agora, Silvia, eu penso o seguinte também. Na doutrina espírita, e já é estudado por outras civilizações, essas questões de moralidade, das faculdades intelectuais e morais do ser humano, a gente tem que levar em consideração que nós já passamos por aquele estágio de desenvolvimento, porque nós estamos hoje, somos um ser mais equilibrado. Nós não somos os animais, aqueles animais que agimos apenas com instinto. É necessário que nós entendamos, e o Espiritismo nos informa a esse respeito, que nós já temos livre-arbítrio. E como nós temos livre-arbítrio, nós temos a nossa individualidade. Quando a gente observa que nós não somos mais estamos mais naqueles estágios, né, mineral, vegetal e nem animal, já estamos num processo hominal, ou seja, de plena consciência. Por mais que equivocado sejam as nossas ações, nós já temos dentro de nós a capacidade. Primeiro, porque essa questão de Livro dos Espíritos, 621, já nos informa que Deus coloca em nossa consciência as suas leis. E segundo, que basta também termos um pouco de boa vontade e de desejo e esforço pessoal para que a gente possa atingir. Lembramos o seguinte, que efetivamente a questão dessa moral, que é o que a gente fala, que é a moral espírita, na realidade é a moral cristã. Essa moral cristã, nós temos naquele livro do Paulo Henrique Figueiredo, a própria Eronilde está aí, que é um especialista dessa obra do Paulo Henrique Figueiredo, ele fala em dois tipos de moral. A moral heterônoma, que é aquela conduzida pelo estouro de manada, quando as pessoas executam simplesmente por executar, sem raciocinar, sem ter efetivamente a certeza do que estão fazendo. E esse tipo de moral, ele, de uma certa forma, ele começou dentro desse cristianismo que nós fazemos parte. Essa moral espírita é a moral cristã. Estamos falando aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o Sede Perfeitos, quando naquele item Kardec aborda sobre os bons espíritas. E essa moral, apesar de ela ser heterônoma,
que é essa moral que as pessoas acreditam a respeito do pecado original, que já nasceram endividadas perante Deus, e que, por isso, carregam esse pecado na sua natureza, precisam buscar a sua perfeição por uma questão da sua salvação. Quando a doutrina espírita surge, o Paulo Henrique Figueiredo ele nos esclarece muito bem, quando ele nos fala que a moral espírita ela foi desenvolvida através do racionalismo francês, quando, após aquele período da queda da Bastilha e dos processos revolucionários que aconteceu dentro da França, o povo começou a ter uma consciência própria, que ele chama de moral autônoma. Essa moral autônoma a gente observa muito bem, porque são as luzes do próprio iluminismo, que veio com aqueles pensadores nos trazer informações de que nós, o homem, deveria conduzir a si mesmo. Não deveria ser conduzido por ninguém, mas sim o seu pensamento. E a gente observa que essas verdades, elas também estão dentro do Espiritismo. Quando a gente observa falando sobre a fé raciocinada, sobre que nós não devemos seguir simplesmente porque Chico disse, porque Divaldo disse, mas porque efetivamente nós raciocinamos, refletimos e temos consciência daquilo que estamos abraçando e fazendo. É essa moral autônoma que é a moral cristã, que é a moral espírita. E o que nós fazemos a diferença é que, na realidade, todos nós devemos buscar aquilo que é melhor para nós. Ora, se nós temos individualidade, se nós temos livre-arbítrio, se nós sabemos pensar, sabemos de onde viemos, sabemos para onde estamos seguindo e sabemos por que estamos aqui, já temos consciência para saber o que é melhor para todos nós. Então, quando nós temos a questão da razão, dentro dessa doutrina, que ela é muito forte, ela nos dá a oportunidade para que a gente possa fazer dessa existência a melhor existência que nós já recebemos. E é verdadeiramente um presente de Jesus, né? Que é o nosso irmão maior e que nos traz esse evangelho como aquela bengala que nós podemos utilizar para que a gente possa seguir. Está equivocado, está imaginando alguma coisa que está meio confusa? Vamos ao Evangelho. Vamos observar na mensagem, nos exemplos do Cristo, aquilo que ele exemplificou e que nós podemos, de uma certa forma, tentar começar, iniciar a fazer o mesmo. O Cosme, quando você diz na dúvida, o que eu faço? Estou na dúvida, não sei o que eu faço. Aí a gente tem duas situações, né? Duas perguntinhas que a gente pode fazer e responder com toda sinceridade. Primeiro, né? O que Jesus faria em meu lugar? Se fosse Jesus com essa situação, o que Jesus faria em meu lugar? Né? E a outra, será que eu gostaria que fizessem comigo isso que eu estou pensando em fazer? Né? Será que seria bom para mim? Porque se eu não achar que seria bom para mim, né, obviamente que não será bom para ninguém. Né? Então, aí você já consegue ter uma boa base para a sua decisão. Um outro ponto que você falou muito interessante, Cosme, que eu achei, foi quando você disse que nós temos que ter a nossa própria opinião. Né? Não é porque Divaldo disse, não é porque Chico disse que eu vou seguir atrás e fazer a mesma coisa. Né? Por quê? Porque nós precisamos, né, ter a nossa concepção, né? Nós temos que ter o nosso próprio discernimento com relação às coisas. E nós, sobretudo, sob o ponto de vista doutrinário, né, nós vamos adquirir esse discernimento quanto mais eu estudar. Quanto mais eu conhecer o Evangelho do Cristo, quanto mais eu conhecer os postulados espíritas, maior vai ser a minha capacidade de discernir sobre o certo e sobre o errado. Né? Porque nós somos o quê? Nós somos discípulos de Jesus. Né? Então, nós temos que viver segundo, né, as suas orientações. E, obviamente, que o Espiritismo, sendo o cristianismo redivivo, né, o cristianismo e o espiritismo, no final, são a mesma coisa. Né? São a mesma coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que estudar.
eu tenho que conhecer, eu tenho que saber exatamente o que diz ali. E aí, com base nesse conhecimento adquirido, né, eu vou poder julgar melhor as situações. Eu vou poder julgar melhor o meu comportamento no trabalho, o meu comportamento na casa espírita, né, o meu comportamento na família, na sociedade. E aí eu vou ver, será que isso está de acordo? Está de acordo com tudo que eu tenho lido e estudado? Esse é o comportamento de um verdadeiro cristão, né? De alguém que deseja seguir o exemplo de Jesus. E aí a gente, com isso, vai, né, adquirindo aquele hábito, o hábito de fazer a coisa certa, né? Porque nós precisamos desenvolver isso. A gente fala assim, eu nunca fiz mal a ninguém, eu faço o quê? Será mesmo? Né? Existem coisas pequeninas que nós fazemos e que a gente acha que não está errado. A gente não se dá conta que é errado. Como, por exemplo, você que já pode pegar a fichazinha, né? A senha do idoso, ir ao banco e pegar 2 senhas. Né? Pega 2 senhas porque você, eu posso, aqui que for primeiro eu vou. É correto isso. Por que você tem 2? Por que você vai ter esta vantagem sobre os demais? Né? Você vai ao supermercado e aí você bota o marido numa fila, o filho numa outra e você fica numa outra. Ou seja, você está ali com 3 oportunidades de chegar ao caixa, primeiro que as outras pessoas que estão apenas em uma fila. E você acha isso normal. Então, nós precisamos efetivamente, né, observar, ser mais críticos com a nossa maneira de ser. Porque muitas vezes, né, nós somos extremamente condescendentes com essas nossas pequeninas falhas e somos extremamente rigorosos com as falhas alheias. Né? É a tal história, a gente olha o cisto no olho do outro, mas não vê a trave que está no nosso. E aí são essas pequeninas coisas, né? São essas pequeninas coisas que nos fazem desperdiçar a reencarnação. Né? Desperdiçar a reencarnação. Porque cada período que nós passamos aqui é um período de aperfeiçoamento. Se hoje eu não sou uma pessoa que, de repente, cumpre os meus deveres, né? Que eu não saio por aí roubando ninguém, nem fazendo mal a ninguém, deliberadamente, eu já cheguei nesse nível. Mas eu preciso refinar, né? Refinar o meu espírito. Então, esses pequeninos detalhes que eu citei, da fila do banco, da fila do supermercado, são refinamentos, né? São refinamentos que eu preciso ir, né, adicionando à minha personalidade para que ela fique cada vez mais iluminada. Para que, como disse Jesus, que brilhe a nossa luz. Né? Que brilhe a nossa luz. Então, é muito importante. E aí a questão, eu sou uma pessoa muito boa, nunca fiz mal a ninguém. Você não faz mais que a sua obrigação. Não fazer mal a ninguém. O diferencial está em fazer o bem. Né? O diferencial está em fazer o bem. Nesse caso, eu me coloco no lugar de qualquer pessoa, porque sendo você ativa no movimento espírita ou não, você tem essas questões que, às vezes, você titubeia. Essa questão da tomada de decisão não é uma coisa simples, é uma coisa muito difícil. E conforme nós já comentamos aqui, nós estamos num mundo muito materializado. E levar vantagem é o que as pessoas querem. Mas você lembrou bem que Jesus deixou 2 ensinamentos, né? 2 orientações. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando ele fala que para nós amarmos o próximo como a si mesmo, significa que nós estaremos combatendo o nosso egoísmo. Esse ego, que é o olhar para dentro de si e, de uma certa forma, a gente olhar para o outro. E eu vejo também que, quando nós temos essa oportunidade de fazer o melhor para o outro, significa que nós estamos nos melhorando. Significa que nós estamos vencendo as nossas dificuldades. Isso não é uma coisa... Exatamente, é a renúncia. Em benefício do outro. Eu quero comentar sobre o exemplo de uma personagem espírita que, pelo seu grau de renúncia, conseguiu
retornar ao plano espiritual, mas deixou assim um legado de muito conscientização e sabedoria. Quando a nossa Ivone do Amaral Pereira, ela teve a oportunidade de falar novamente com o seu grande amado, o Roberto de Canaleiras, e quando os dois, quando esperantistas, tiveram a oportunidade de se reencontrar aqui no Brasil. Ele a procurou na sua casa, mas ela resistiu e não o atendeu, ou seja, não se deixou aquele processo todo de envolvimento, e de fato ela estava falando ali com o seu amor. Nós estamos comentando aqui aqueles personagens principais, né, daquela trilogia, né, Nas Voragens do Pecado, né, o Drama da Bretanha e o Cavaleiro de Númenor, quando ela comete suicídio ali e tem aquela paixão louca por esse grande amor. Esse grande amor, que esteve aqui como um tcheco, né, um homem da República Tcheca, um pouco mais novo que ela, mas que eles sabiam efetivamente que eram faziam parte daquelas encarnações que ela escreveu nessa trilogia. Ele era casado, né, poxa? Ele era casado. Essa situação sim, mas o detalhe não é esse, né, Silvia? O detalhe é que ela confessou que ela teve vontade de encontrá-lo. Imagina, você está separado por uma encarnação e você descobre que os dois estão na mesma encarnação, embora em países diferentes. E o Dr. Bezerra deixou ela muito à vontade para ela decidir o que melhor fosse para ela. Apesar de o mentor dela não era Bezerra de Menezes, mas ele sempre atuou muito perto dela por causa das receitas, porque ele já foi pai dela em algumas encarnações aí do passado, e ele deixou ela à vontade para ela decidir o que ela quisesse. E é exatamente isso que nós aprendemos no Espiritismo. Essa questão da nossa liberdade de consciência, liberdade dos nossos atos, e ela, de fato, ela não vai encontrá-lo, ela não abre a porta, porque ela sabia que ela titubearia se ela... Então, veja, o que eu estou comentando aqui é de uma pessoa que tinha uma missão nessa encarnação, já tinha cometido 2 vezes suicídio, estava logrando êxito naquilo que veio aqui desenvolver, né? Ajudar os irmãos que cometem a saída da vida de uma maneira equivocada e, de uma certa forma, trabalhando como espírita, né? Fazendo a caridade através da receita, através das orações que ela fazia para esses irmãos. Então, vejam, mesmo uma pessoa tão bem preparada, tão bem exercendo as suas funções da melhor maneira possível, aquilo que ela veio aqui buscar, aparecem em situações mais inoportunas. Então, não será diferente conosco também. Não será diferente. E é preciso só que é aquilo... Né, exatamente. Foi uma só que é aqui... resistência moral dela nessa situação. Exatamente. Né? Só que ela teve desejo e ela teve... a gente pode informar que ela teve também o quê? O mérito de resistir. Ela, como sabia que não daria para conversar e, ao mesmo tempo, não sucumbir, ela preferiu se afastar. O professor José Raul Teixeira ele nos fala a mesma coisa. Se nós ainda não temos essa vontade maior para resistir a essas situações, a gente deve simplesmente fugir. Ele fala isso mesmo. Devemos fugir. Para que a gente, depois, a gente olhe para trás e a gente, mais equilibrado, mais tranquilo, a gente vai perceber que a gente fez uma grande atitude, nós tivemos uma grande atitude, porque, com certeza, se nós tivéssemos deixado sucumbir, nós estaríamos arrependidos e aquilo traria consequências não muito boas. Então, com certeza, né? Com certeza. E esse fato, né? Quando você se conscientiza verdadeiramente da oportunidade que está tendo com essa vivência, né? Com essa nova existência, nós, quando estamos bastante conscientes disso, nós temos que pensar que a gente não pode desperdiçar de maneira nenhuma, né? Não pode resvalar outra vez no erro, né? Para que a gente não chegue lá de novo. Silvia, é difícil, Silvia. O que a dona Ivone fez é muito difícil. Você está a uma porta do seu grande amor. Ela fez ela muito
difícil, realmente. A trilogia é belíssima. O amor que eles viveram na trilogia é belíssimo. É belíssimo. Você imagina você voltar na cabeça com aquilo tudo e dizer assim, não vou abrir a porta. Não foi fácil, não. Tem que ter. E o doutor Bezerra depois fala para ela, você tomou a melhor decisão. Exatamente. Você imagina, né? Você imagina. E aí, né, vamos aproveitar... Ele morreu, né? Ele morreu, né? Logo depois ele morreu. Ah, é? Ela descobriu que ele veio a falecer, desencarnou. Eles então não tinha oportunidade de novo. Não nessa. Agora só numa próxima. Né? Não era para ser, efetivamente. Não era para ser. Então... A vida da Dona Ivone, a literatura dela, as obras dela, é um ensinamento espírita excelente, né? Ela tem uma capacidade muito correta, muito equilibrada, não é por acaso, né, Silvia? A gente sabe muito bem que é um ensinamento muito profundo dela. Mas veja, que a gente está falando, não é ninguém como como uma pessoa qualquer, como qualquer um de nós, mas que tem as suas dificuldades também. Exatamente. Mas é que a gente está comentando aqui. Essa existência pode ser, de fato, algo ímpar para todos nós. Pode ser. Está sendo, de uma certa forma. Se nós já nos encontramos a caminho, seguindo dentro daquilo que nos pede Nosso Senhor, para que a gente possa atravessar da melhor maneira possível, né? Lembro do Salmo 23 aqui, que fala sobre ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, e é um salmo que fala exatamente sobre isso, porque a gente tem que se sentir acompanhado do Mestre, né? Porque ele vai estar conosco, ele vai estar nos seguindo dentro dessa caminhada, com a caminhada dura, difícil, de bastante dificuldade, mas que vale muito a pena se a gente conseguir aguentar. Exato. O Código, aproveitando também dentro da nossa temática de hoje, né, que é existência física, oportunidade de recomeço, eu acho que a gente pode ter uma breve reflexão sobre os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, né, por momentos desafiadores, e por isso mesmo estejam pensando em desistir, né? Estejam pensando em desistir. Eu acho que a nossa colocação de hoje também tem esse lado, né, de chamar atenção para a importância da nossa existência, né, para o quão é valiosa a oportunidade que estamos tendo agora, né? E se nós estamos passando por dificuldades, é porque nós precisamos passar. Porque essas dificuldades, esses desafios, né, esses obstáculos que a gente tem diante de nós, são aqueles que nós precisamos para saldar débitos pretéritos, né, para crescer espiritualmente e para assegurar um futuro mais ditoso, né? Assegurar um futuro mais ditoso no plano espiritual, quando para lá retornarmos na hora certa, né? Na hora que formos chamados para retornar, e também uma próxima encarnação com muito mais alegrias, né? Com muito maior felicidade. Eu tenho certeza que a próxima encarnação de Ivone, do Roberto, será muito mais ditosa, né? Será muito mais ditosa. Por quê? Porque eles resgataram essa dificuldade, esse problema que eles tinham, né? Eles resgataram isso. Então, já puderam efetivamente, né? Já fazem jus a ter uma próxima existência muito mais feliz, muito mais ditosa. Então, quando a gente pensa nisso, a gente se reporta aos nossos irmãos que estão com ideias menos felizes a respeito da vida e a respeito de desistir dela, nós chamamos atenção para isso. Não desista, né? Não desista, porque você está agora, né, no melhor momento da sua existência espiritual para fazer, né, pavimentar uma estrada só de flores para você, futuramente. Mas a gente, muitas vezes, antes de chegar na estrada pavimentada, a gente precisa passar pelaquela estrada cheia de buracos, né, perigos e cascalhos e coisas que tais, né? Nós devemos fortalecer a nossa confiança, a nossa fé, pedir a Deus, né, que nos fortaleça nisso e confiar, porque sempre, né, o dia de amanhã vai ser sempre um dia melhor. A gente precisa pensar nisso. Algumas vezes as pessoas não têm a paciência, né,
de esperar um pouquinho mais. E a gente vai ver que se ela tivesse esperado um pouquinho mais, ela teria encontrado a solução do seu problema, né? Então, essa nossa colocação de hoje, como o estudo, né, de que a existência física é uma oportunidade de recomeço, é realmente uma oportunidade grande de recomeço, uma oportunidade de você saldar débitos, né? E a oportunidade de você fazer a coisa certa, né? Vamos fazer a coisa certa aqui. Porque se nós enveredarmos pela porta estreita, né? Aquela porta estreita, não, aquela porta enganosa, em que você vai fugir das suas experiências na Terra, né? Vai fugir das suas responsabilidades, você, na verdade, você vai estar se prejudicando muito mais. E aquilo de que você deseja fugir, você vai estar multiplicando seus problemas, multiplicando as suas dores e seus tormentos, se você optar por essa saída enganosa, né? Então, esse também é um lembrete que a gente quer deixar aqui para todos os nossos ouvintes, para todo mundo que está conosco hoje. O Cosme, temos aqui uma colocação da Elaine Baima, que eu vou colocar aqui para a gente. Ela está dizendo que a Ivone teve muito amparo espiritual, né, para ser bem-sucedida na última encarnação. Teve, né? Ela teve o Charles, teve o Dr. Bezerra, né? Teve Leon Denis, que também esteve com ela, teve muito amparo, né? Teve muito amparo para. Mas a decisão é dela. Mas a decisão, exatamente, o livre-arbítrio, a decisão final sempre foi dela. Ela nunca foi coagida pelos amigos espirituais, ela foi orientada, aconselhada. E a decisão sempre será nossa. A gente não pode condenar nem A, nem B, nem C. Exatamente. Se a gente tomou a decisão é nossa. Exatamente. Podemos ser amparados, sim, como somos muito bem amparados. Mas a decisão é nossa. Eles não se metem nessa decisão. Não se metem. Eles não se miscuem na palavra final. A palavra final não é deles, é sempre nossa. Né? É sempre nossa. A responsabilidade é sempre nossa. Bom, pessoal, chegamos aqui ao finalzinho do nosso programa de hoje. Cosme, alguma outra consideração que você queira fazer? Não, está perfeito. Eu gostei do tema, foi desenvolvido, acho que dentro daquilo que a gente imaginava, né? Exato. Porque, de fato, essa existência é algo que pode ser esse novo recomeço, um começo para a felicidade, um começo para a nossa melhoria espiritual, e é o único objetivo quando a gente volta, todas as vezes que a gente vem à Terra, para poder se melhorar. É importante isso. Exatamente, a melhoria constante, né? A melhoria constante. Não podemos desperdiçar, né? Essa oportunidade valiosíssima que Deus nos concedeu de estar aqui mais uma vez para, como eu costumo dizer, fazer certo dessa vez, né? Vamos aqui, temos aqui o João Santana, vejamos, a brilhante explanação, ótima semana a todos, para você também, João, obrigada. A Rosana, boa noite, bom final de domingo, para você também, querida. A Kátia, gratidão sempre, abençoada semana a todos, para você também, muito obrigada. Então, vamos agora aproveitar esses minutinhos finais, né? E levar o nosso pensamento a Deus e agradecer ao nosso Pai, nosso Criador, por mais esta oportunidade de trabalho, de aprendizado, agradecer pela semana que passou, por essa semana que se inicia, né? Agradecer pela oportunidade de fazer esse programa na nossa web rádio Cristo Consolador, de poder aprender, né, tanto com os postulados da doutrina espírita, poder dividir com os amigos que aqui estão os aprendizados e aprender muito também com todos. E é sempre um prazer, né? É sempre um prazer falar da nossa doutrina, do Evangelho do Cristo. Todos tenhamos uma ótima semana e que possamos estar aqui de volta no próximo domingo para mais um Espiritismo e Atualidade. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, Cosme. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, Silva. Uma boa noite para todos, uma excelente semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.